Davi. Hoje eu atuo junto com a diretoria da juventude, também na diretoria agora de pequenos grupos, que é uma nova iniciativa na nossa igreja. Eu trouxe minha família ali que está ali sentada. Então, bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O pastor já tinha me chamado uma outra oportunidade, mas a gente teve um conflito de agenda. Achei que ele ia desistir de mim, mas ele confiou em mim e foi perseverante, né, pastor? E pela graça de Deus, espero que possa ser o mensageiro da palavra essa noite. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado pela liberdade de podermos cultuar ao Senhor, Pai, e com a liberdade que temos nesse ambiente agora. Pedimos para que o Teu Espírito Santo possa estar atuando através da minha vida, como ferramenta, Pai, que o Senhor esteja me dando como instrumento nas Tuas mãos. Abra os corações e os ouvidos para receberem a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, desde finalmente confirmado a agenda, o convite, alguns dias eu venho meditando o que eu vou falar, qual que seria a possível demanda que Deus quer trazer aos nossos corações essa noite. E, para ser sincero, até ontem eu ainda estava meio que é ou não é, será que é? Eu tinha algumas ideias na minha cabeça, mas não tinha recebido aquela confirmação da parte de Deus. E ontem a gente teve o Louvor de Vida, que é um encontro bimestral que a gente tem com a juventude, que a gente reúne tantos adolescentes, tantos jovens. Deram mais de 200 pessoas ontem, então foi um encontro muito bênção na nossa igreja. E o pastor Tiago, que é o pastor da segunda igreja batista de Cachoeiro, ele falou justamente sobre um dos temas que eu estava em dúvida. Ele não foi um conforto no meu coração. Ele falou sobre a felicidade em Jesus, sobre, independente das circunstâncias que estamos vivendo, a nossa felicidade tem que estar depositada sobre o trono da graça. E deu link com aquilo que eu estava pensando, e eu entendi de Deus que realmente essa deveria ser a mensagem que Deus deveria trazer aos nossos corações essa noite. E o texto que eu vou usar é Salmo 1. Então, se a gente puder abrir nossas Bíblias. A gente inclusive leu um texto no início, né, pastor, sobre os bem-aventurados, e hoje a gente vai ver mais um caso desse tão sonhado bem-aventurado. Quem achou diz amém. Amém. Eita, eu estou acreditando que todo mundo abriu. Então vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Quem quer ser esse bem-aventurado, irmão? Eu quero. Então, vamos aprender um pouquinho das lições que o Senhor trouxe ao meu coração e quer trazer para o seu também essa noite. Existe eu acredito que existe uma mística bíblica por trás desse bem-aventurado, que a gente vê ao decorrer da nossa leitura. Quem já leu e conhece um pouco mais e frequenta a escola bíblica dominical, sabe que não é a primeira vez que esse bem-aventurado aparece, nem é o último. Então, o rei Davi vai começar e fala sobre esse bem-aventurado. Em Salmos você tem bem-aventurado no meio, no início, no fim. Depois Salomão, que é filho de Davi, traz esse bem-aventurado, fala em Provérbios e Eclesiastes sobre os conselhos de ter uma vida feliz, os conselhos de uma pessoa que é bem-sucedida, os conselhos de uma pessoa como que é para a gente alcançar essa bem-aventurança. E aí Jesus também, ele chega na sua vinda na terra, ele vai também falar sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. E da mesma forma que a Bíblia nos traz direcionamento para a felicidade, a nossa alma também carece dessa direção. E por isso que eu acredito que Deus deixa bastante claro em vários momentos que, cara, para você ser feliz, faça isso, faça aquilo.
entenda dessa forma, tenha fome e sede de justiça, seja manso e humilde. E aqui no Salmo 1 que a gente decidiu meditar nessa noite, ele vai falar sobre mais um jeito de ser feliz. Bem-aventurado aquele que não faz isso, que faz aquilo, e tudo que ele faz prosperará. E eu desejo que essa possa ser a nossa busca, de ser esse bem-aventurado que a gente tanto escuta e tanto percebe que é uma orientação mesmo da parte de Deus. E, bom, eu imagino que, eu não sei vocês, mas para mim, assim, existe um contexto hoje no nosso mundo, no nosso Brasil, de a cada momento somos laçados por uma falsa felicidade. A gente tem discursos de coach, político, a gente vê no YouTube, faça isso e aquilo para ser bem sucedido, 5 passos, rumo ao 1 milhão, várias ideologias, ideias que vão nos agarrando, nos enlaçando, e quando a gente vê, a gente está emaranhado. Muitas vezes a gente faz tudo que os caras falam para a gente fazer, mas no final a gente não é feliz. No final a gente ainda carece de algo que precisa para fazer sentido. E essa orientação ela está contida na palavra. E o pastor Tiago ontem ele usou um termo muito interessante, que a felicidade ela é um problema democrático. Ela não importa se você é pobre, se você é rico, se você é inteligente, analfabeto, se você é bonito, é feio, se você é homem ou mulher, cara. Muitas das vezes o nosso anseio, a nossa carência de alegria, ela não está relacionada com alguma população específica. Ela recai sobre todos nós. E como fazer? Como fazer para nós alcançarmos esse lugar de uma pessoa feliz? Então, vamos meditar e expor aqui alguns ensinamentos do que não fazer, mas também o que fazer. Então, Salmo 1, o versículo 1, ele vai dar 3 estilos de vida de uma pessoa bem-aventurada, e que a pessoa bem-aventurada não tem esse comportamento. Primeiro comportamento, ele vai falar logo no início do versículo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Então, ponto 1, não andar no conselho do ímpio. E o que seria isso? Não andar no conselho. O que é ímpio? E o ímpio, de acordo com a definição da Bíblia de Charles Swindoll, que é a Bíblia de estudo, ele vai dizer o seguinte: a pessoa que não acredita em um Deus, o incrédulo. Na nova versão transformadora, a NVT vai chamar esse ímpio de perverso. Então não anda no conselho do ímpio. E o conselho aqui conselho é a ideia de, estou na dúvida do que fazer, vou procurar um conselho. Então, muitas das vezes o conselho está relacionado a uma dúvida nossa e a uma tomada de decisão. Então, além disso, ele começa com não andeis. E aí a gente também vê esse início em outras partes da Bíblia, como por exemplo em Filipenses 4,6, ele vai falar sobre a gente não andar ansioso por coisa alguma. E esse não andar, ele tem um sentido de permanecer, de ser constante, uma ideia de você sempre estar nesse caminho. Então, não andeis ansiosos aqui. De vez em quando a gente pode sentir sim uma ansiedade, mas andar nisso, caminhar nisso que é o problema. Da mesma forma, andar no conselho, você está totalmente enviesado para aquela direção que você recebeu. Isso, se você fizer isso, você não vai ser um bem-aventurado. Eu imagino que é isso que você gostaria de ser. Em outras palavras, resumindo, a nossa tomada de decisão não pode permanecer no entendimento do incrédulo. E é por isso que é tão bom essas reuniões de faixas etárias específicas, de juventude, de jovens, de adultos, de casados, de homens, de mulheres, para que possamos tomar conselhos, independente do tema. Às vezes é um tema mais voltado a uma faixa etária, ou mais voltado a um gênero, mas que possamos tomar conselho nisso, que possamos direcionar melhor aquilo que a gente escuta.
A gente sabe que na internet hoje é muito fácil ter informação, mas muitas vezes a informação, ou ela vai te iludir, ou ela vai te levar a um caminho que você não deveria seguir. Então que possamos investir mais nessas programações, nesse tete a tete que o nosso irmão está do nosso lado, e que possamos evitar ter esses conselhos como base para a nossa vida. A segunda dica do que não fazer é não ficar no caminho dos pecadores. E essa aqui, eu tive uma ideia que ultimamente eu tenho me convertido a essa nova visão do que o texto quer dizer. Na minha cabeça, não ficar no caminho dos pecadores, era realmente eu caminhar com os pecadores, não caminho com os pecadores. E aqui então é um processo, eu entendo pelo uso das palavras um pouco diferente. Não ficar no caminho é um sentido de tipo assim, eu sei para onde eles vão e eu vou ficar lá esperando eles chegarem. É como se fosse uma ideia de flertar com o pecado. É como se você estivesse esperando o tempo passar em cima dos trilhos. Então a gente sabe que não deve seguir, fazer tudo aquilo que a gente sabe que os pecadores fazem. Que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não se converteram, a gente sabe que tem algumas condutas que não nos convêm. Mas aqui o texto não quer dizer para não andar, porque isso já é meio óbvio. Aqui ele está falando para não ficar no caminho. Então é não chegar numa posição de que, cara, vou ficar aqui paradinho, eu sei que o pecado vai passar uma hora e se der uma brecha. Então Paulo vai nos orientar na tua palavra. Essa é o que eu entendo que seria o conselho para esse caso: não fuja da aparência do mal. Então não fique esperando o trem do pecado passar em cima do trilho. Se você sabe que o pecador vai passar por esse caminho, se você sabe que o pecado vai te atingir nessa área, vai te atingir nessa circunstância, vai te atingir nesse momento vulnerável da sua vida, fuja. Não fica ali esperando. Não fica no caminho dos pecadores, não fique no caminho do pecado. E o terceiro, do que não fazer, é não se assentar na roda dos escarnecedores. E aí também na NVT tem um novo nome, que é zombadores. E eu não sei quantos aqui já foram em algum acampamento, retiro, uma galera boa, mas tem aquele momento do almoço, né, pastor, que é o momento que a galera mais gosta do retiro, é quando você serve o prato, aquele pratão de crente, bem feito, e você se vira assim, um monte de mesa, um monte de cadeira, e onde que eu vou sentar? Logicamente você vai sentar com a galera que você mais tem intimidade, você mais se conecta, você vai sentar com a sua panelinha. Às vezes a pessoa que é nova na igreja, às vezes a pessoa chama, senta aqui com a gente e tal. Muitas das vezes porque a pessoa foi e se identificou com a pessoa, com o novato, trouxe ela, quis enturmar. Então a ideia que ele está falando, que querendo dizer é uma ideia de identidade. Se você senta na mesa dos escarnecedores, é porque você se identifica com eles. Assentar na roda é sinônimo de identidade, proximidade, se misturar, concordar. E aqui eu não estou falando que você não pode em nenhum momento interagir com as pessoas que não são da igreja. Inclusive esse é um dos nossos chamados como igreja, né? Chamados para aqueles que estão de fora, onde a gente viu as missões, cara, pessoas se dedicando a sua vida, dedicando o seu ministério integralmente para Jesus. Não estou falando que você não deve se comunicar, interagir. Eu estou falando aqui que você não, em vez de ser influenciado, você precisa influenciar. Então aqui sentar na roda dos escarnecedores é a ideia de se misturar, de você conseguir olhar para aquela mesa e falar, cara, essa mesa não deveria sentar, eu não acho que vai me fazer bem, ou eu não acho que eu me identifico, eu me misturo com esse tipo de pessoa. E eu acredito que existe muita oportunidade de atingirmos povos, e uma delas é influenciando, interagindo, comunicando. Mas o bem-aventurado, ele não senta, ele não se identifica, não se conecta, não se mistura com os zombadores, com os escarnecedores. E aqui uma noção daquela pessoa, a gente sabe que tem pessoas não crentes que são boas, mas eu entendo que o texto aqui ele traz aquela pessoa que
que é má, que julga, que condena, aquela pessoa que zomba das outras pessoas, os escarnecedores como sendo aqueles que procuram sempre alimentar a carne, procuram ser maliciosos, corruptos. Então é uma ideia mais daquela roda de pessoas que, cara, realmente a gente não recomenda sentar com eles. Beleza, entendemos aqui alguns 3 pontinhos aqui do que não fazer. Isso é tão importante quanto o que devemos fazer, mas também é interessante a gente se atentar no que fazer, porque se você não erra, não significa que você está acertando. Se você não erra, simplesmente você está neutro. Você precisa ir para o lado certo, perfeito? Então, o que fazer para ser feliz? Qual é as dicas que Deus nos traz nessa palavra, nesse texto, para sermos esse bem-aventurado? Se você não conhece esse texto e está acompanhando o raciocínio, você já deve estar imaginando que agora vão ter vários passos que eu vou falar aqui e que a gente vai passar um por um, mas Jesus nos orienta na sua palavra 3 coisas para não fazer, mas o que fazer é apenas uma: ter prazer em sua lei dia e noite. Então o que não fazer, às vezes a gente acha que é mais complexo, mas esse ter prazer em sua lei dia e noite também traz suas complexidades e a sua especificidade. E essa é a única direção que Deus nos traz nessa palavra de o que fazer. E é ter prazer em sua lei dia e noite, meditar nela dia e noite. E aqui eu queria dividir essa direção em algumas partes. Primeiro, mas antes o seu prazer, o prazer na lei. E aqui está muito ligado à ideia da diferenciação em obrigação e devoção. A leitura da Bíblia não deveria ser um checklist de coisas que você faz no seu dia. Não deveria ser, agora eu orei, pronto, escovei os dentes, pronto, café. Não. Deveria ser um movimento de, cara, se eu não fizer isso, o restante do meu dia não faz sentido. E é aquilo que é primordial, aquilo que é essencial. Não fazemos algo para entregar algo a Deus. Fazemos algo porque Ele se entregou por nós. Então nosso movimento de meditar e ler a palavra não é um movimento de obrigação, de que eu tenho que fazer isso para alcançar isso. Não, eu faço isso porque Ele fez para mim no passado. Ele se entregou por mim e Ele pede, cara, eu preciso me relacionar com você, eu preciso me comunicar com você. E eu me comunico com você através da palavra, eu comunico com você através da Bíblia. Fala comigo também através da oração. E que esse movimento seja dia e de noite. Prazer em meditar na palavra. E a próxima parte eu queria cortar aqui o dia e noite. Aqui é uma ideia de rotina, de constância. Eu faço isso, é o que movimenta o meu dia. Como eu falei, cara, se eu não faço isso, o restante não faz sentido. E também dá uma ideia de gastar tempo, dia, de noite, e aquela ideia, claro, fugindo da ideia de obrigação, de que ele vai consumir o meu tempo, de que eu vou estar gastando meu tempo nisso, mas deveria estar investindo naquilo. Ter prazer na lei do Senhor é um investimento. Onde estamos investindo nosso tempo hoje? Será que você tem investido tempo procurando a felicidade no YouTube, procurando a felicidade no emprego, procurando a felicidade na sua faculdade, na sua escola, procurando a sua felicidade no seu cônjuge? Muitas vezes a gente acha que a gente esquece, a gente acha que o nosso Deus vira a bênção que Ele nos dá, mas esquecemos do Deus da bênção. E precisamos botar isso até nas coisas que são boas, entender que o nosso tempo tem que ser dedicado para o Senhor. E aí chega no final no meio dessa parte A que a gente está lendo, e vai falar das consequências da pessoa que faz isso. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios das águas, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Aqui o rei Davi, ele metaforiza a nossa vida com a vida de uma árvore saudável. Bem-aventurada como uma árvore saudável.
dá fruto, ou seja, tudo que Ele faz é prazeroso, tudo que Ele faz gera algo novo. Então, o movimento, cara, eu cresço, eu me movimento e eu gero daquilo fruto do meu trabalho, e uma árvore saudável que tem uma fonte de água. E aqui eu queria destacar um ponto que é primordial. Eu queria falar assim, ó, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, perto. E a corrente das águas aqui dá uma ideia a própria fonte de vida, que é o Senhor, que é a palavra. Então, a árvore do bem-aventurado, que não faz e faz o que a gente acabou de ler, é uma árvore próxima a Deus, uma árvore junta. A palavra de Deus está pertinho, e é uma fonte inesgotável de água viva, amém? E o fruto, ele é produzido na sua estação. E aqui também, cara, é um link direto com a nossa vida com Deus. Porque eu sei que existem ou vão existir momentos na sua vida em que você não vai gerar frutos. E às vezes pode parecer que você não está chegando em nenhum lugar. Mas, irmão, existe uma estação de bênçãos do Senhor para a sua vida. E ela vai cair no tempo certo. Isso não significa que você não é uma árvore saudável, só significa que não é o tempo. Às vezes Deus nos prepara para entregar a bênção, às vezes Deus entende que não é esse momento agora e é o momento no futuro, e às vezes no futuro vai ser até melhor do que o de hoje. Então não devemos levar isso por Deus está me ignorando, Deus não está me escutando, não está vendo o meu problema, mas saiba que Ele não te desamparará. Então devemos ser pacientes e confiados. E por fim ele finaliza: tudo que você fizer prosperará. E eu não estou querendo te convencer a prosperar, eu estou querendo te convencer para que seu coração possa estar inclinado a depositar sua felicidade na palavra do Senhor, que a nossa alegria possa ser depositada aos pés da cruz nessa noite. Amém? Muito obrigado, pessoal, pelo momento, pela oportunidade. Queria finalizar com uma oração. Aí sei que o Ministério de Louvor vai cantar uma última música para a gente, mas que a nossa oração nessa noite possa ser de depositar a nossa esperança, a nossa felicidade, parar de buscar, parar de correr atrás do rabo, que possamos ter a sabedoria que Deus nos dá claramente. E, cara, se você tem fé na palavra, você sabe que em alguns momentos na sua vida já aconteceram experiências de que, cara, isso aqui é a palavra de Deus na minha vida. E, cara, é tiro e queda. Faz isso. Não faça aquilo. O que Deus prometeu na tua palavra há de se cumprir. Amém? Amém. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos leva a um lugar de humildade, Pai, de entendimento de que, cara, não precisamos parar de buscar a felicidade em outro lugar que não seja no Senhor. Que possamos entender, ó Pai, que existem alguns movimentos, alguns comportamentos que não devemos fazer. E que além disso, Pai, precisamos ter um movimento principal, que é de fazer o que precisamos, Pai, que é nos relacionarmos contigo, Pai. Possamos ter mais prazer na Tua lei, possamos ter mais prazer em ouvir a Tua voz, ó Pai. Que isso seja um movimento não só de início de dia ou de fim de dia, mas que seja um movimento constante, perene, real, vivo. Que não seja só no nosso quarto, no nosso secreto, mas que seja no nosso caminhar, no nosso trabalho, na nossa escola. Que o Senhor possa estar trazendo essa água viva para os nossos corações, que possa abundar e que possamos nos posicionar como árvores, e que os nossos frutos possam ser almas consagradas e convertidas para o Senhor. Que possa haver salvação a partir da nossa transformação, e que possamos ser bem-aventurados, Pai. Que a prosperidade, Pai, do Senhor possa invadir as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.